Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui uma vez mais para mais uma reflexão, mais uma leitura diária da nossa sétima lição, a sutileza da relativização da Bíblia. Então, a nossa leitura diária hoje está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: e que desde a tua infância sabes as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. O fundamento da vida cristã deve iniciar na tenra idade. Então, é uma responsabilidade, claro, da família e também da igreja ensinar as crianças desde a mais tenra idade a temer ao Senhor, a palavra do Senhor, os ensinamentos de Cristo, porque assim cumpriremos aqui o que Paulo disse para Timóteo, que desde a meninice, Timóteo já conhecia as sagradas letras, através da sua avó Lloyd e da tua mãe Eunice. Hoje, meus irmãos, nós vamos meditar no último tópico, a Bíblia sempre atual palavra de Deus, a palavra revelada por Deus. Para os cristãos, a Bíblia é um texto antigo com uma mensagem atual. Ela foi, é e sempre será relevante. A razão disso é que a Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade. Deus se revelou através das páginas da Bíblia. Qualquer tentativa de ressignificar ou de atualizar a Bíblia, fazendo com que ela se ajuste à cultura contemporânea, deve ser rejeitada e vista como uma heresia. A Bíblia não pode nunca ser ajustada à mentalidade de uma cultura caída e, portanto, afastada de Deus. Os pregadores que levantaram essa bandeira apóstata, na verdade, devem ser vistos como os falsos profetas. Às vezes, parecem anjos de luz, mas, na verdade, pregam ensinos demoníacos, a fim de afastar a humanidade da cruz de Cristo. Então, meus amados irmãos, o apóstolo João, ele é bem veemente quando ele fala assim, falando acerca dos hereges, dos falsos profetas, ele diz assim, se alguém vier ter convosco, isso está lá na segunda epístola dele, se não me falha a memória, no versículo 11, porque a segunda epístola, ela só tem um capítulo, tanto a segunda como a terceira só tem um capítulo. Se alguém vier até vós e não traz consigo esta doutrina, não os recebais em casa, e nem tampouco os saudeis. Esse saudeis aí é no sentido de ter comunhão, tá? Porque a saudação do judeu é diferente da nossa, não é só o olá, bom dia, boa tarde, não. É questão de ter comunhão, E a questão de não deixar entrar em casa, porque há de se conver que as igrejas, no primeiro século, elas funcionavam nas casas. Então não deixe eles infiltrar nos ajuntamentos de vocês e trazer outra doutrina, perverter. Então já naquela época, irmãos, já havia. E hoje, continua. Sabemos que tem muitas pessoas, falsos profetas. A primeira alerta que Jesus falou acerca do fim dos tempos, quando os discípulos perguntaram para ele, lá em Mateus 24, que sinais haverá dessas coisas, da tua vinda e do fim do mundo, Jesus diz, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Foi o primeiro alerta que Jesus deu. Então, por isso, irmãos, que nós temos que estar cada dia mais arraigados e fundamentados na palavra de Deus, que é viva e permanece para sempre. Inspirada por Deus. A Bíblia é a revelação de Deus. Isso significa que ela tem origem em Deus e por ele foi inspirada. Paulo, o apóstolo, disse que toda a Escritura é inspirada por Deus. Nenhum livro, por mais espetacular que ele seja, pode se colocar em pé de igualdade com a Bíblia. A razão é que a Bíblia possui inspiração divina, as outras literaturas não. Alguém pode receber de Deus alguma iluminação para dizer ou para escrever algo, mas ninguém pode dizer que foi inspirado por Deus da mesma forma que os escritores bíblicos foram. Isso é o que faz a Bíblia ser diferente como obra literária. É um livro com uma mensagem especial e atual porque espelha a mente de Deus. Então, o apóstolo Pedro, ele é bem claro quando ele diz o seguinte, na segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1,
a partir do versículo 19, ele diz assim, ó: atentai para a palavra dos profetas, como uma luz que lumeia em lugar escuro até que o dia esclareça e a estrela da alva resplandeça em vosso coração. Aí Pedro dá uma orientação, sabendo primeiramente disso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Não é o que eu entendo da Bíblia, é o que a Bíblia realmente quer dizer. Não é o que eu acho, é o que o escritor verdadeiramente quis dizer. Aí ele diz, nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Aleluia. E em 2 Timóteo capítulo 3, Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, né? E ela é proveitosa, né? Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então em Pedro fala que os escritores, homens santos de Deus, foram inspirados pelo Espírito Santo. Em 2 Timóteo fala que as escrituras são inspiradas. Então tanto as escrituras como os escritores foram inspirados. Aí quando as pessoas vêm com aquela conversa fiada, dizer assim, mas papel aceita tudo. Sim, papel aceita tudo, inclusive a verdade. Porque nós cremos que o que está na palavra, na Bíblia, é a verdade. Porque a Bíblia é inspirada e os homens que as escreveram também foram inspirados pelo Espírito Santo. Então a palavra, ela é sempre atual, tá? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Amanhã retornaremos para a conclusão dessa nossa 7ª lição. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.